Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Gospeltech 316. Eu sou Alessandro Moraes e nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao curso Alicerces Firmes. Hoje nós vamos estudar a lição de número 17. Deus destruiu Sodoma e Gomorra e Deus renovou as suas promessas a Abraão. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que têm aí acompanhado, né, o nosso curso Alicerces Firmes, que têm estudado junto com a gente desde a lição 1. Se você está vendo esse vídeo agora, né, hoje é a lição 17, e se você gostaria de fazer o curso completo desde o início, é só você procurar no YouTube aí o curso Alicerces Firmes. Todas as lições desde a primeira lição estão todas gravadas e disponíveis. Você também pode se inscrever no canal Alessandro Moraes Gospeltech 316 e ativar o sininho aí, e toda vez que eu lançar um vídeo novo você vai ser avisado, tá? Para você não perder nenhuma lição. E aqueles também que estão chegando agora, eu quero dizer para vocês que abaixo do vídeo, na descrição, você vai encontrar ali alguns links, né, que eu deixo ali para você baixar Bíblia para o seu celular, Bíblia para o computador e também as apostilas do curso Alicerce Firmes, tá? Cada apostila contém 10 lições, então nós já estamos aí na apostila de número 2, né? Apostila 1, da lição 1 a 10, e apostila 2, da lição 11 até a 20. Se você quiser baixar a apostila, ela é gratuita, tá, pessoal? Ela é em PDF. E você vai poder, durante a semana, ir já estudando as lições. Depois você vai poder responder as perguntas que tem sempre no final de cada lição. Enfim, é um material de grande utilidade, tá? Para a gente continuar aprendendo a palavra de Deus. Bom, hoje então nós vamos revisar as perguntas da lição anterior, da lição 16. E depois vamos entrar aí na lição de número 17. É isso aí, pessoal. Vamos lá então. Então vamos lá as perguntas da lição anterior, que é a lição de número 16, aonde nós vimos aí que Deus chamou Abrão, né, para sair da sua terra. E depois nós vimos também sobre a decisão de Ló, que Ló tomou. Simplesmente ele tomou uma decisão porque ele viu que os campos aonde ele poderia apacentar seu gado, morar com a sua família, era um lugar muito bom, muito bonito, regado pelo rio, mas não perguntou ao Senhor antes da decisão, né? Simplesmente ele decidiu por conta própria, sem consultar a Deus. E nós vimos aí o resultado que deu nisso, tá? Então, assim também é com nossas vidas. Todas as decisões, principalmente as importantes, nós temos que tomar. Nós temos que sempre antes consultar a Deus, né? Orar, consultar a Deus, e Deus vai responder com toda certeza de alguma maneira. Ele vai dar uma paz no nosso coração, vai dar uma certeza de a gente estar fazendo aquilo ou não, tá? Mas vamos lá. Primeira pergunta: será que Deus abandonou seu plano de enviar um libertador para a humanidade porque os homens se rebelaram contra ele e construíram a Torre de Babel? Não, né? A verdade é que apesar do homem ser mau, nós temos ser pecadores, né? Essa natureza pecaminosa em nossas vidas, e nós somos sempre levados a fazer ao contrário do que Deus deseja. Mesmo assim, né, quando Deus ele nos dá uma promessa, ele cumpre essa promessa. Então a promessa que ele deu lá atrás para Adão e Eva, ele iria cumprir com toda certeza, tá? Então, mesmo, né, a humanidade, a segunda vez que a humanidade veio a surgir, na época de Noé para frente, né? Porque até a época de Noé nós estudamos que a humanidade foi totalmente exterminada pelo dilúvio. Só sobrou Noé e sua família. E a partir de Noé e sua família se formou uma nova humanidade. E essa nova humanidade se rebelou novamente contra Deus.
Mas não foi por causa disso, dessa rebeldia, que Deus desistiu de nos trazer o libertador, tá? Então, segunda questão, o que Deus fez para assegurar que o libertador nasceria no mundo? Ele escolheu e chamou Abrão para ser o antepassado do libertador, né? Então agora, a partir da linhagem de Abrão, o libertador viria, né? E para quem ainda não tem acompanhado a gente, o libertador foi e é Jesus Cristo. Amém? Terceira pergunta. O que foi que Deus mandou Abrão fazer? Deus mandou Abrão sair de seu país e ir para a terra a qual prometera conduzi-lo, né? O interessante é que quando Deus deu essa ordem a Abrão, Deus exatamente não falou para onde ele deveria ir, mas mesmo assim, sem um destino fixado, Abrão creu nas palavras de Deus, abandonou o seu país e foi para essa terra, foi a caminho dessa terra onde Deus indicaria qual seria, tá ok? Quarta pergunta. Quantos filhos Abrão e Sarai tinham quando Deus mandou Abrão ir a um país diferente? Resposta: até aquele momento eles não tinham filhos. Por quê? Porque Sarai era uma mulher estéril, não podia dar filhos a Abrão. Quinta pergunta. O que Deus prometeu a Abrão, né? Que fez ele sair do seu país, deixar toda a comodidade que ele tinha, aquela situação confortável que ele tinha, e seguir um destino aonde Deus mandou ele ir. O que Deus prometeu a Abrão? Deus disse que os descendentes de Abrão seriam uma grande nação. Olha só, pessoal. Deus falou para Abrão que ele teria muitos e muitos descendentes. Só que a esposa dele, Sarai, não poderia lhe dar nenhum filho, era estéril. Segundo, Deus prometeu proteger e fazer Abrão prosperar, a fim de que ele se tornasse um homem importante e através dele outras pessoas recebessem grandes ajudas e benefícios. Então Deus também prometeu fazer Abrão rico, importante, porque através dessa riqueza dele, as pessoas vendo ele, a posição dele, poderiam ser influenciadas por ele, né? E poderiam receber grandes ajudas e benefícios, tá? Deus disse também que faria prosperar todos os que ajudassem Abrão, mas traria o mal sobre qualquer um que o maltratasse, né? Deus também disse que todas as nações e tribos do mundo receberiam a ajuda de Deus através de um certo descendente de Abrão, né? Quem seria esse descendente de Abrão? Jesus Cristo. Então hoje a nossa ajuda vem de Jesus. Sexta pergunta. Quem seria esse descendente de Abrão? Eu acabei de responder aí na tela anterior. Então ele seria o libertador, aquele que venceria Satanás e abriria o caminho para que as pessoas pudessem ter comunhão com Deus novamente. Sétima pergunta. Deus falou diretamente com Abrão, mas como é que ele fala com as pessoas hoje em dia? Então hoje em dia Deus fala através da Bíblia, né? Só quero abrir um parênteses aqui. E Deus fala também através dos seus profetas, né? Ainda tem profetas, graças a Deus, espalhados aí por esse mundo, que são usados por Deus também para falar nossas vidas, através de pregações, muitas vezes através de louvores, né? Deus fala com a gente, mas principalmente através da palavra dele, que é a Bíblia. Oitava pergunta. Será que Deus escolheu Abrão porque esse não era pecador? Não, né? Todas as pessoas são pecadoras, sem exceção. Nona pergunta. Como Abrão chegou-se a Deus para adorá-lo? Então, do mesmo modo que Abel, Sete e Noé chegaram.
do modo que Deus lhes dissera, né? Então eles obedeceram a Deus. Então se achegaram a Deus do modo que Deus ordenou. 10ª pergunta. O que Abrão fez quando Deus lhe deu as promessas? Ele acreditou, ele creu em Deus. Ele saiu da terra, de sua terra, e foi para onde Deus o guiou. 11ª pergunta. Que semelhança você pode ver em Abel, Sete, Enoque, Noé e Abrão? Eles creram em Deus e chegaram a ele do modo que lhes ordenou. Eles obedeceram a Deus. Ou seja, todos eram pecadores, como nós somos. Só que a diferença é que eles se achegaram a Deus do modo que Deus falou que era para se achegar, do jeito que ele ordenou. Então eles foram pessoas obedientes a Deus. 12ª. Por que Ló se separou de Abrão e foi morar na planície perto de Sodoma e Gomorra? Bom, Ló era sobrinho de Abrão, tá? Então, quando Abrão saiu da terra dele e seguiu o caminho que Deus lhe ordenara, o seu sobrinho Ló foi junto, porque ele havia perdido seu pai cedo e depois havia perdido o avô, pai de Abrão, né? Então, Abrão era meio que um tutor dele, responsável por ele, apesar de Ló já ser de maior, tá, pessoal? Então, Abrão e Ló possuíam tantos animais que não havia pastos e lugar suficiente para eles morarem juntos. Aí Ló mudou-se para a planície porque havia mais água e pasto para seus animais. Então ele viu que a planície ali era um lugar bom, agradável aos olhos, e mudou-se para lá. Bom, 13ª. Que benefícios trarão as riquezas para as pessoas se, quando morrerem, forem para o castigo eterno, né? Então, quando as pessoas morrem não crendo em Deus, quando as pessoas morrem não crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, provavelmente os seus nomes não estarão escritos no livro da vida. E lá em Apocalipse, a Bíblia nos ensina que os nomes que não forem encontrados no livro da vida irão para o castigo eterno, para o lago de fogo e enxofre, que foi criado e preparado para Satanás e seus demônios, tá, pessoal? Então esse é o castigo eterno. Então, que benefícios trarão as riquezas se as pessoas forem para lá? Não servirão de nada, né? As suas riquezas aqui na terra não vai mudar nada lá. Você não vai poder comprar com suas riquezas, né, o seu passaporte para o céu. Não é isso, né? O seu passaporte para uma vida eterna diante de Deus, certo? O que você tem que fazer para conquistar a sua vida eterna diante de Deus é amá-lo. E você ama a Deus quando você obedece Ele. E para você obedecer Ele, você tem que conhecer Ele, conhecer a palavra dele. Ok? 14ª pergunta. Quem via as coisas perversas que o povo de Sodoma e Gomorra praticava? Deus, né? Porque Deus vê todas as coisas. Será que há pensamentos, palavras ou ações que podem ser escondidas de Deus? A resposta é não. Não pode, tá? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Ok? Então essas foram as respostas, né, da nossa lição anterior, 16. E agora, se vocês puderem fechar seus olhos aí mesmo onde vocês estão, vamos estar orando para que Deus nos abençoe nessa aula de hoje. Papai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós agradecemos por mais esse dia de vida com saúde na tua presença, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque até este momento o Senhor tem nos ajudado. Até este momento o Senhor tem nos protegido, nos guardado. Guardado e abençoado nossa família, nossos amigos, nossos parentes.
O Senhor tem, ó Pai amado, nos livrado dos males desse mundo, ó Pai, das setas e dardos inflamados, talvez enviadas por Satanás contra nossas vidas. O Senhor tem nos livrado dos roubos, assaltos, furtos, ó Pai. E o Senhor tem a cada dia, Pai, sustentado as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, porque nós sabemos que não somos merecedores de nada. Mas o Senhor, com muito amor, com muita misericórdia, com muita graça e perdão, o Senhor nos trata muito bem, ó Deus. Pai querido, que o Senhor esteja conosco nessa lição de hoje. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar aos nossos corações, venha tirar as nossas dúvidas, que nós possamos guardar a Tua palavra, Senhor. Possamos obedecer a Tua palavra, Pai. E assim, com certeza, nós estaremos, ó Pai, escrevendo o nosso nome no livro da vida, Senhor. Obrigado por tudo que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí, pessoal. Falar em papai, né? Hoje é dia 9 de agosto de 2020, um domingo que eu estou gravando essas lições. As lições do curso Alicerces Firmes, tá? Eu sempre gravo aos domingos e coloco no YouTube, vai ao ar na segunda-feira. Então, semanalmente, toda segunda-feira há uma lição nova. E hoje, domingo dia 9, é dia dos pais, né? Eu costumo dizer, como muitas pessoas, né, que todos os dias são dias dos pais, dias das mães, e nós temos que ser exemplo para os nossos filhos sempre, e nossos filhos devem nos amar sempre. Mas fica aqui meu grande abraço, meu grande beijo para todos os papais aí que estão nos assistindo. Que Deus continue abençoando vocês, que vocês possam ser sempre exemplos, né, para seus filhos, e possam ser pessoas que os filhos olhem e falem: nossa, meu pai é uma pessoa que eu posso seguir, uma pessoa que eu posso me espelhar, tá ok? E para aqueles pais que infelizmente, aqueles filhos que infelizmente perderam os pais esses dias, né, do coronavírus, do Covid, fica aqui realmente de coração meus sentimentos, tá? Que Deus esteja confortando o coração de vocês de alguma maneira. Então é isso aí, pessoal. Vamos para a lição atual de hoje, que é a lição de número 17, né? Deus destruiu Sodoma e Gomorra e Deus renovou suas promessas a Abraão. Então vamos estudar essa lição hoje. Bom, o objetivo da nossa lição de hoje é mostrar que Deus imputou justiça por causa da fé de Abrão. Mostrar que Deus julga o pecado, mostrar o resultado de escolhas erradas e mostrar a preocupação de Deus com todas as pessoas, com cada indivíduo. Essa lição vai nos ajudar também a ver que a justiça de Deus foi imputada a Abrão por causa da sua fé, né? Por causa da sua crença. Ver que ninguém escapa das consequências do pecado. Ver a seriedade do pecado e da rebelião contra Deus. Reconhecer que Deus se importa com você pessoalmente. E ver que a Bíblia é verdadeira, tá? Então, nessa lição de hoje, ela vai abordar alguns assuntos muito importantes, como o que Deus considera como justiça. Como alguém pode ser considerado justo aos olhos de Deus? Deus se importa se as pessoas escolhem ter uma vida imoral? Homossexualismo é realmente pecado? A Bíblia vai responder essas perguntas para nós claramente, ok? Esta história nos faz lembrar do que aconteceu nos dias de Noé e nos leva a pensar sobre o que está acontecendo hoje em dia na nossa sociedade, né? Que história? A história de Sodoma e Gomorra, que nós vamos ver depois das promessas de Abraão. Então Deus renovou suas promessas a Abrão. Então vocês vão ver que tem em alguns lugares está escrito Abrão e outros Abraão, tá? E vocês vão entender já já o porquê. Então depois que Ló, sobrinho de Abrão, se separou dele,
o Senhor falou com Abrão e prometeu-lhe mais uma vez dar-lhe toda a terra de Canaã. Aí vamos ver agora na Bíblia, em Gênesis, capítulo 13, do versículo 14 ao 17. Bom, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: olhe até onde a sua vista alcançar. Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda esta terra que você está vendo, vou dar a você e aos seus descendentes para sempre. Farei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Será impossível contá-la. Se for possível contar o pó da terra, então será possível contar sua descendência. Comece a percorrer toda a terra, de norte a sul e de leste a oeste, porque eu darei esta terra a você. Quantas estrelas você pode ver no céu numa noite sem luz e sem nuvens? Certa noite, Deus levou Abrão para fora da sua tenda e disse-lhe que olhasse para cima e visse se ele poderia contar as estrelas. E Deus prometeu a Abrão, mesmo antes de ter um filho, que seus descendentes seriam tantos quanto as estrelas. Vamos voltar agora de novo, ler Gênesis 15, 5 e 6. Então o Senhor levou para fora da tenda e disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abrão creu no Senhor, e Deus considerou Abrão justo por causa da sua fé. Então Abrão não foi justificado por Deus porque ele não era pecador. Abrão era pecador como nós somos, todos nós. Mas Deus considerou ele justo. Por quê? Por causa que ele creu no Senhor, por causa da fé de Abrão. Ok, pessoal? Então, Abrão creu em Deus. Bom, então, pessoal, o que Deus prometeu para Abrão parecia ser impossível, né? Abrão e Sarai estavam casados há muitos anos. Já estavam velhos e jamais puderam ter um filho. Mas Abrão confiou em Deus para lhe dar um filho e para enviar o libertador como um de seus descendentes. Por isso, porque Abrão creu no que Deus disse, Deus o aceitou, como se ele não tivesse pecado. Abrão era pecador, mas por causa de sua confiança em Deus, foi aceito por Deus como sendo perfeitamente justo, né? Vamos dar uma olhada em Romanos 4:3 aqui. As Escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus, e foi por isso que Deus riscou os seus pecados, esqueceu dos seus pecados e declarou sem culpa, ou seja, justificado. Agora Gênesis 15:6. Vamos voltar lá em Gênesis 15:6, né? Abraão creu no Senhor e Deus considerou Abraão justo por causa da sua fé. O que é justiça? O radical dessa palavra é justo. Deus imputou a Abrão, ou seja, deu a Abrão o crédito de ser justo ou aceitável a ele. Mas Abrão era pecador, um descendente de Adão como nós.
O que foi que Deus viu em Abrão que o fez acreditar justiça a ele? Por que Deus aceitou Abrão, um pecador? A única razão porque Deus creditou justiça a Abrão foi porque Abrão creu no que Deus disse. Poderíamos ilustrar assim: apesar de, para com Deus, a conta bancária de Abrão estar no vermelho por causa dos seus pecados, Deus colocou justiça, ou seja, colocou saldo na conta de Abrão. Essa justiça, dada a ele como um presente de Deus, foi a razão por que Abraão completamente foi aceito por Deus. E por que Deus fez isso por ele, né? Porque Abrão acreditou no que Deus disse, deu crédito, creu. Abrão sabia que não poderia salvar a si mesmo dos seus pecados, mas ele creu que Deus enviaria um libertador que seria capaz de salvá-lo de Satanás, do pecado e da morte, né? Então isso é muito importante, certo? Uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender e saber e ter isso gravado em nosso coração é que nenhum de nós, por mais que nós possamos ser boas pessoas, que possamos ter boas condutas em nossa vida, possamos ser exemplos de vida, fazendo bondade, caridade, mesmo assim, nós tendo todas essas qualidades na nossa vida, nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não podemos imputar justiça a nós mesmos. O único que pode nos salvar e imputar justiça para nós é Jesus Cristo, tá? Então basta que nós amemos a Deus, acreditemos na sua palavra, para que Ele possa imputar justiça e possa nos salvar, ok? Gálatas 3:8. As Escrituras previram esse tempo quando Deus justificaria também os gentios mediante a sua fé. Deus falou a esse respeito a Abraão muito tempo atrás, quando disse: eu abençoarei aqueles que em todas as nações confiarem em mim como você. Tá? Então Deus nos abençoa por quê? Porque nós acreditamos e confiamos nele. Deus sabia de tudo o que aconteceria com os descendentes de Abraão antes mesmo de terem nascido. Você sabe o que vai acontecer na semana que vem, ou no ano que vem, ou daqui a 10 anos? E que tal daqui a 100 ou 200 anos? Ninguém sabe as respostas dessas perguntas, a não ser Deus. Somente Ele sabe tudo sobre o futuro. E eu acabei de perceber agora que eu pulei aqui a leitura de Gênesis, versículos 13 a 16, capítulo 15. Vamos ler, que é importante, tá, pessoal? Então, Gênesis 15, 13 a 16, está aqui. Então o Senhor disse a Abrão: fique sabendo que seus descendentes viverão numa terra estrangeira e serão oprimidos e explorados como escravos por 400 anos. Ou seja, Deus estava falando do povo descendente, né, de José e seus irmãos que viveram ali no Egito e foram escravizados por 400 anos. Tá? Então, ou seja, Abraão não tinha ainda nem nascido seu primeiro filho, porque sua mulher era estéril, e mesmo assim Deus já estava falando que os descendentes de Abraão que viriam iam ficar 400 anos escravizados no Egito. Então Deus sabe de todas as coisas em todos os tempos. Continuando: mas eu castigarei a nação que vai escravizá-los, os egípcios, e por fim os seus descendentes sairão de lá com muita riqueza. Quanto a você, sossegue. Você acabará sua vida em paz, numa feliz velhice.
E depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para esta terra, porque a maldade do povo amorreu, que vive aqui, ainda não atingiu a medida plena, exigindo o castigo. Então, essa palavra é importante. Deus, quando manda o castigo para as pessoas, ou quando manda o castigo a certas, como posso dizer, um castigo que atinge muitas pessoas, vamos dizer assim, né? Atinge muitas famílias, uma população inteira, talvez, uma cidade inteira, é porque a maldade, né? O pecado desse lugar, o pecado da humanidade, chegou num nível pleno, né? Então Deus deu tempo suficiente para essas pessoas se converterem. O que é converter? É você dar meia volta, é uma volta de 180 graus. Se você está indo num caminho, você volta, vem para o outro. Ou seja, se você está sempre andando em caminho em direção ao pecado, você tem que agora voltar em caminho à santidade. Deus dá um tempo para todas as pessoas, né, se arrependerem do que estão fazendo e tentar buscar a santidade de Deus, acreditar em Deus. Mas quando esse pecado da humanidade ou de algumas pessoas chega no nível pleno, como chegou na época de Noé, que Deus mandou o dilúvio, como nós vamos ver aqui, chegou na cidade de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu a cidade, não tem jeito. Deus manda o castigo, tá? Ele já deu tempo suficiente para as pessoas se converterem e sabe que não tem mais como essas pessoas voltarem atrás. Então aí vem o castigo de Deus, né? Mas Deus não é um Deus de amor, não é um Deus que ama todos, não é um Deus que quer bem a todos. Sim, Deus ama muito o ser humano, a cada um individualmente. E ele dá, e porque ele ama tanto, ele dá tanto tempo para nós nos arrependermos. Só que chega um momento que não tem mais jeito, né? Chega um momento que vem um castigo, e talvez por esse castigo muitas pessoas venham acordar, venham despertar e olhar para Deus. Então Deus, ele é muito sábio. Ele não vai perguntar para ninguém conselhos, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Quando Deus decide uma coisa, ele faz, porque ele sabe de todas as coisas. Ok, pessoal? Então vamos lá, continuar aqui. Agora Gênesis 17, do 1 ao 5. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Faça a minha vontade e seja íntegro. Farei uma aliança com você e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Vendo que Deus estava falando, Abrão prostrou-se com o rosto no chão. E Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Por isso, muda o seu nome de Abrão para Abraão, porque farei de você pai de numerosas nações. Então chegamos ao ponto aqui que Deus fala com Abrão e muda o nome dele de Abrão para Abraão, né? Naquele povo, naquele tempo, o nome tinha sim muito significado. Por isso que eles levavam muito a sério a questão de nomes, tá, pessoal? Então Deus falou novamente com Abrão, quando ele estava com 99 anos. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque Deus prometeu que ele seria o pai de muitos descendentes. O nome Abrão significa pai exaltado. E Abraão significa pai de uma multidão de filhos, né? Então foi por isso que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque ele seria o pai de uma multidão de filhos. E Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, né? Vamos continuar aqui no 17, versículos 15 e 16.
E Deus continuou falando: Sarai também vai mudar de nome, a esposa de Abraão. E agora em diante, sua mulher se chamará Sara. Abençoarei Sara e darei a você um filho por meio dela. Sim, eu abençoarei Sara e farei que ela seja mãe de nações. Então Abraão prostrou-se com o rosto no chão, ficou perplexo e disse a si mesmo, ou seja, ele pensou com ele mesmo, né? Será que um homem de 100 anos de idade pode gerar um filho? Será que Sara pode dar à luz aos 90 anos, né? Ainda mais que Sara era estéril, nunca pôde dar um filho a ele. Então esse foi o questionamento que Abraão fez com ele mesmo. Bom, como nós lemos, Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, porque apesar de nunca ter tido um filho, Deus prometera dar-lhe um. Sarai significa princesa, nome Sarai. E Sara significa mãe de nações, né? Então, como Abraão seria o pai de uma multidão de filhos, Sara foi mudado também o nome dela, Sarai, né, para Sara, que significa mãe de nações. E ela se tornaria a mãe de milhões de descendentes, né? Vamos ler o versículo 17 agora. Já lemos, né, na verdade, que Abraão prostrou no chão e fez aquele questionamento com ele mesmo. Então parecia impossível que Abraão e Sara tivessem um filho. Abraão completaria 100 anos de idade e Sara completaria 90 anos. Mas a promessa de Deus não dependia das limitações humanas dos dois. Foi Deus quem fez a promessa e Ele é todo poderoso para cumprir a sua promessa. Bom, agora vamos ver, né? Aí finaliza praticamente esse tópico aí da crença, né? Da fé de Abraão em Deus, né? E nas coisas que Deus prometeu para ele, apesar de todas as complicações naturais que ele possuía com a mulher, mas Abraão acreditou em Deus. Foi por causa da fé de Abraão que Deus imputou justiça na vida dele. Agora vamos ver em relação a Sodoma e Gomorra, né? A vida de Ló, seu sobrinho. Então voltemos nossa atenção agora para o sobrinho de Abraão, Ló. Vamos ler agora em Gênesis capítulo 18, versículos 20 e 21. Disse mais o Senhor: chegaram até mim as acusações contra Sodoma e Gomorra. A queixa contra o pecado daquelas cidades é tão grave que descerei até lá para ver se as acusações são de fato verdadeiras ou não. Então aí são os dois anjos que estão conversando, representantes de Deus, que estão conversando com Abraão. Então por isso que eles falaram que eles iriam descer até a cidade, Sodoma e Gomorra. Naquele momento eles estavam onde? Estavam falando, né, com Abraão. Então eles desceriam até a planície, até onde Ló escolheu morar, na cidade, perto da cidade de Sodoma e Gomorra, para ver o que realmente estava acontecendo, os anjos. Mas Deus, com certeza, já sabia de todas as coisas. Então, lembre-se de que Ló se mudou para perto de duas cidades ímpias, né? Cidades ímpias são cidades onde não respeitam as leis de Deus, não amam a Deus, não adoram a Deus, não creem em Deus, fazem tudo de acordo com a vontade deles humanas. Então, apesar de haver muitas pessoas no mundo naquela época, Deus via tudo o que as pessoas de Sodoma e Gomorra faziam. E ele também ouvia tudo o que diziam. E Deus já estava insatisfeito com essas duas cidades ímpias há muito tempo, mesmo antes de Ló ter se mudado para perto delas. Mas por um longo tempo, Deus vinha sendo paciente com seus habitantes, mas agora havia decidido que não toleraria mais sua pecaminosidade. Eles não podiam escapar do julgamento de Deus.
Vocês lembram que nós vimos em alguns versículos atrás que Deus espera o pecado chegar no seu nível pleno para poder castigar? Pois é, esse é o exemplo. A população que vivia ali em Sodoma e Gomorra já tinha chegado ao nível pleno. Deus já tinha dado tempo suficiente para eles poderem se arrepender e não houve o arrependimento. Então, vocês se lembram de como Deus esperou pacientemente que as pessoas se arrependessem nos dias de Noé? Mas chegou a hora em que Deus decidiu que já tinha dado àquelas pessoas tempo suficiente para que se arrependessem. Nenhum daqueles que recusam concordar com Deus escapou do seu castigo. Ele é soberano e supremo. Não pergunta o que deve fazer. Quando decide castigar os pecadores, ninguém pode detê-lo. Porque Deus não castiga imediatamente, pode parecer que o deixa passar impune. No entanto, ele, no tempo oportuno, castigará todo o pecado. Ninguém pode escapar de Deus, nosso Criador Todo-Poderoso. Ele vê e vai castigar o pecado de todas as pessoas. Bom, 2 Pedro 3,9, vocês podem ler lá, né, que Deus diz ser muito paciente. Ele não está demorando para voltar. Na verdade, ele está sendo paciente, está dando muito tempo a nós, para que cada um de nós possamos nos arrepender e crer no nosso libertador, aquele que nos vai ressuscitar, né? Aqueles que nos justificou, Jesus Cristo. Amém? Bom, os anjos de Deus visitaram Sodoma. Né? Então vamos ler agora que aqueles dois anjos que estavam conversando com Abraão desceram para ver realmente o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Então, Gênesis 19, do 1 ao 3. Ao anoitecer daquele mesmo dia, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado à entrada quando os avistou. Ele se levantou, correu para recebê-los, prostrou-se com o rosto no chão e disse: Senhores, venham à minha casa. Lá vocês poderão lavar os pés e passar a noite. Amanhã cedo poderão seguir viagem. Eles, porém, responderam: Não, passaremos a noite na praça pública. Mas Ló insistiu muito e eles acabaram aceitando o convite. Ló ofereceu a eles um banquete, mandou preparar pães sem fermento e eles comeram. Então Ló, como ele estava vivendo naquela cidade, Sodoma e Gomorra, mas ele tinha ainda a crença, a fé em Deus, como seu tio Abraão. Então, quando Ló viu aqueles dois homens, ele reconheceu que não eram homens comuns, que eram dois anjos enviados pelo Senhor. Onde estava Ló? Anteriormente, Ló estava morando perto da cidade, né? Nós vimos que quando Ló decidiu morar afastado de Abraão, por causa da briga que estava havendo entre os pastores de ambos, ele estava morando perto da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas agora ele tinha se mudado para dentro da cidade. Estava morando com aquelas pessoas perversas. Quem eram seus visitantes e por que vieram? Né? Então eles eram dois anjos de Deus que não tinham seguido Satanás. Né? Eram os anjos do Senhor. Deus os enviou a Sodoma com um propósito especial. Deus enviou aqueles anjos para avisarem Ló e sua família sobre o que estava para acontecer. Deus sabia que Ló cria nele, apesar de morar entre o povo de Sodoma e Gomorra. Vamos ler agora os versículos 18 e 20. Ló, porém, lhes disse: Assim não, meu senhor. Vocês foram bondosos comigo, salvaram a minha vida e mostraram piedade. Não posso fugir para as montanhas.
pois receio que esta calamidade caia sobre mim e eu morra. Deixem que eu vá para aquela cidade pequena, ela fica bem próxima, e eu poderia fugir para lá e ficar a salvo. Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia nos dá mais detalhes sobre o pecado de Sodoma, né? Nós lemos aqui Ezequiel 16, 49 a 50. Então, o profeta Ezequiel, né, disse o seguinte: E estes foram os pecados de Sodoma, sua irmã. Ela e suas filhas eram orgulhosas. Tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Desprezaram os pobres e os necessitados. Elas foram muito atrevidas. Mesmo sabendo que eu observava sua vida, elas se entregaram à imoralidade. Foi por isso que eu as destruí completamente, né? Então, Deus falando com o profeta Ezequiel. Ele viria, por que ele destruiu Sodoma e Gomorra? Porque mesmo sabendo que Deus estava vendo, mesmo que eles conheciam Deus, sabendo que Deus via todas as coisas e não estavam aceitando aquilo que ele estava fazendo, mesmo assim eles se entregaram à imoralidade. Então aquele povo era orgulhoso, glutão e não importava com as necessidades uns dos outros. A pecaminosidade dos sodomitas. 19, do 4 ao 7. Vou voltar aqui para cima. Opa, Gênesis 19, 4 ao 7. Quando estavam se preparando para dormir, vieram os anjos, né? Estavam ali na casa de Ló, tá? Então, quando estavam se preparando para dormir, vieram todos os homens de Sodoma. Olha só, pessoal, todos os homens de Sodoma, tanto jovens como velhos, e cercaram a casa de Ló. E eles gritaram a Ló: Traga para fora os homens que estão aí. Queremos ter relações com eles. Ló saiu da casa depressa, fechou a porta atrás de si e disse aos homens: Por favor, meus irmãos, não façam essa maldade. Né? Então você vê que aquele pessoal de Sodoma estava totalmente depravado. Né? Que passagem horrenda! Mas Deus a colocou aqui para que a lêssemos. Pare e pense. Nossa sociedade, por acaso, é diferente? A palavra sodomia ainda está em nosso vocabulário, porque o pecado ainda está em nosso meio. O plano de Deus para o sexo foi que este fosse o elo especial entre um homem e a sua esposa, e o meio pelo qual teriam filhos. Então, para que Deus instituiu o sexo? Né? Para que fosse um elo especial entre o homem e sua esposa, né? E seja uma forma ali dos dois continuarem se amando e fortalecerem a união deles, um elo, né? Entre o homem e sua esposa, e também para que através do sexo tivessem filhos, né? As paixões antinaturais, pervertidas, sem controle e egoísta, que eram uma peste em Sodoma, ainda causam destruição hoje em dia. Né? E nós sabemos que causa destruição. Né? O sexo descontrolado, o sexo sendo como um objeto de adoração. Muitas famílias se destroem através de adultério, separações, estrupos e assim por diante. Toda a nossa sociedade está ameaçada por uma horrível doença, porque homens e mulheres têm recusado o plano de Deus para suas vidas. A escolha de Ló, da melhor terra, parece bem diferente agora à luz dessa terrível cena. Se Deus não tivesse enviado seus anjos, que terrível fim teria tido Ló e suas filhas?
porque eles seriam destruídos junto com Sodoma e Gomorra, né? Mas a Bíblia nos diz que Ló creu nas palavras de Deus e Deus o resgatou, né? 2 Pedro 2, do 6 ao 9. Vou ver aqui. 2 Pedro 2, do 6 ao 9. Mais tarde, ele transformou as cidades de Sodoma e Gomorra em montões de cinzas e as fez desaparecer da terra, pondo-as como exemplo para que todos os ímpios no futuro recordem e temam. Mas ao mesmo tempo, o Senhor resgatou Ló de Sodoma, porque ele era um homem justo, aflito com a tremenda maldade que via por toda parte ao redor dele. Pois vivendo entre eles dia a dia, aquele justo vivia muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que eles faziam. Assim também o Senhor pôde salvar os piedosos das aflições que os rodeiam e castigar os ímpios, até que chegue o dia do juízo final. Vamos voltar aqui na apostila. Ló, sua esposa e suas 2 filhas foram resgatados de Sodoma. Gênesis 19, do 10 ao 17. Gênesis 19, do 10 ao 17. Mas os hóspedes puxaram-no depressa para dentro, né? Os hóspedes, ou seja, os 2 anjos, puxaram Ló de volta para dentro da casa e fecharam a porta. E depois deixaram cegos os homens que estavam lá fora, desde o mais jovem até o mais velho, de modo que não conseguiram encontrar a porta. Então nós lemos aí atrás que todos os homens de Sodoma foram até a casa de Ló e queriam que Ló mandasse os 2 anjos, né, aqueles 2 homens, para fora da casa, para que eles pegassem aqueles 2 homens à força e tivessem relações sexuais com aqueles 2 homens, né? Mas aí o que os anjos fizeram? Puxaram Ló de volta por dentro, fecharam a porta e cegaram todos aqueles homens que estavam fora. Então os hóspedes perguntaram a Ló, os 2 anjos: você tem mais parentes nessa cidade? Genros, filhos, filhas ou outros parentes? Leve-os todos embora daqui, pois vamos destruir a cidade completamente. As acusações contra ela aumentaram muito e chegaram ao céu. Por isso o Senhor nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi correndo falar com os futuros genros das suas filhas e disse-lhes: tratem de sair imediatamente da cidade. Ela vai ser destruída pelo Senhor. Mas os moços acharam que ele estava brincando e não deram ouvidos. No dia seguinte, bem cedo, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui e saiam enquanto podem. Vocês estão correndo o risco de morrer com a destruição da cidade. Mas Ló não se apressou. Então os anjos tomaram-no pelas mãos, bem como sua mulher e suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, deixando-os fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Quando já estavam fora da cidade, um dos anjos disse: fujam, corram sem parar e sem olhar para trás, e não parem no vale. Vão para as montanhas e só parem quando chegarem lá, senão arriscam-se a morrer. Então os anjos deram instruções bem específicas, né, para Ló e sua família. Deus não salvou Ló, sua esposa e suas filhas porque eram boas pessoas.
Ló não estava vivendo uma vida perversa como as pessoas de Sodoma, mas ele também nasceu pecador. Ló, porém, tinha concordado com Deus que era pecador e confiava na misericórdia de Deus. Ló cria nas promessas dadas a Adão e ao seu tio Abrão sobre o libertador vindouro. Os anjos de Deus levaram Ló para fora antes das cidades ímpias serem destruídas. Deus sempre salva aqueles que concordam com ele e que confiam nele. Abel concordou com Deus e confiou nele, e Deus o aceitou. Noé concordou com Deus e confiou nele, e Deus o salvou do dilúvio. Ló concordou com Deus e confiou nele, e Deus o salvou antes de Sodoma ser destruída, tá? Então Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vamos ver aqui, já estamos chegando quase ao final, pessoal. Gênesis 19, 24 e 25 agora. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e ele destruiu completamente aquelas cidades, as demais cidades da planície, os habitantes e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Então a mulher de Ló não obedeceu, né, às ordens que os anjos deram. Então, uma vez que Ló estava a salvo fora da cidade, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus odeia o pecado. Assim como ele destruiu o mundo através de um dilúvio no tempo de Noé, também destruiu essas pessoas ímpias através do fogo. Em 2 Pedro 2,6, Deus diz que a destruição dessas cidades é um exemplo do que irá acontecer às pessoas incrédulas. Deus ainda é o mesmo hoje, ele não mudou. Ainda vê e odeia o pecado, né? Como eu sempre falo, Deus não odeia o pecador, a pessoa. Ao contrário, Deus ama o pecador e quer que a pessoa se converta dos seus maus caminhos. Mas ele odeia o pecado. Ninguém pode escapar do seu julgamento. Então, a esposa de Ló olhou para trás, né? Como nós lemos aí em Gênesis 26, 19 a 26, e virou estátua de sal. Quando os anjos levaram Ló, sua esposa e suas filhas para fora de Sodoma, eles lhes disseram que não olhassem para trás, mas que corressem para as montanhas. Porém, a esposa de Ló desobedeceu. Deus sabia o que estava no coração da esposa de Ló. A esposa de Ló era como Caim. Ela não confiava em Deus. Deus sabia o porquê ela olhou para trás. Ela olhou para trás porque gostava dos caminhos pecaminosos do povo de Sodoma. E ela não queria ir embora. E ela foi muito tola ao ignorar a advertência de Deus. Por isso, quando ela olhou para trás, né, sentindo saudade daquilo que ela fazia naquela cidade, porque ela era a esposa de Ló, mas com certeza ela se envolvia com a pecaminosidade daquela cidade, né, com a imoralidade. Então Deus a transformou numa estátua de sal. Bom, quando ficamos irados com alguém, às vezes ameaçamos fazer um bocado de coisas, mas depois de algum tempo esquecemos. Mas Deus não ameaça castigar e depois esquece. Ele sempre é o mesmo. Ele se lembra e cumpre suas promessas de abençoar aqueles que confiam nele e castigar aqueles que lhes desobedeceram. Deus nunca se esquece do pecado até que ele seja pago cabalmente. O castigo pelo pecado é a morte, separação eterna de Deus no lago de fogo, né? Então, para aqueles que pecam e não acreditam no libertador que Deus enviou, não têm os seus pecados justificados, pagos, esses, infelizmente, depois de morrerem, estarão separados eternamente de Deus no lago de fogo.
Bom, pessoal, então, conclusão da nossa lição de hoje. Deus está interessado em todas as pessoas. Apesar de agora haver bilhões de pessoas no mundo, Deus ainda conhece e está interessado em cada indivíduo. Cada ser vivente é importante para Deus, até mesmo os pardais. Apesar de haver milhões de pardais no mundo, a Bíblia nos diz, né, em Mateus 10, 29, que Deus sabe até quando um deles morre. No Salmo 50, 11, Deus diz: conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo. Mas nós somos muito mais preciosos para Deus do que esses pássaros, né? O Salmo 139, 1 a 4 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. E ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Pensem na imensidão do conhecimento de Deus. Esse Deus magnífico, sabedor de todas as coisas e todo-poderoso, se importa com cada um de nós, até mesmo com você e comigo. Deus sabe que estamos estudando sua palavra agora. Quer que creiamos no que Ele está nos ensinando. Deus quer que ouçamos e creiamos não somente porque Ele está interessado em cada indivíduo, mas também porque julgará cada pessoa que recusar crer em sua palavra. Né? Lá em João 3,18, Apocalipse 20, do 11 ao 15, está escrito, né? Aqueles que não estiverem seu nome no livro da vida, estes aí serão jogados no lago de fogo e enxofre. Então, algumas pessoas acham que são insignificantes demais para Deus se importar com elas. E isso não é verdade. Lembre-se do que acabamos de ler nos Salmos. Até os pássaros são importantes para Deus, pois conhece cada um deles. E Deus se importa muito mais com as pessoas. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe tudo sobre você. Deus se importa conosco e deseja que criamos nele. Mas ele também é justo e verdadeiro e julgará as pessoas que rejeitá-lo. Nenhuma pessoa escapa do cuidado de Deus, e nenhum pecado escapa do seu justo julgamento. Tá ok, pessoal? Então hoje Deus é o mesmo que era nos dias de Abraão, de Ló, de Sodoma e de Gomorra. É isso aí então, pessoal. Essa foi a nossa lição de número 17, né? Nós vimos aí, aprendemos sobre por que Deus justificou a vida de Abraão, porque Abraão, apesar de ser pecador, creu nas promessas de Deus. E vimos que Deus foi misericordioso com Ló, porque apesar de Ló estar vivendo, né, no meio daquelas cidades ímpias de Sodoma e Gomorra, Ló ainda acreditava também nas promessas de Deus, procurava segui-lo, tá? Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês, né? Vamos estar orando aqui para encerrar a lição de hoje. Papai querido, Deus eterno e poderoso, obrigado por mais esse ensinamento que o Senhor deu para nossas vidas. Que nós, Senhor, apesar de todas as circunstâncias e meio aonde vivemos, que nós possamos fazer a diferença. Que nós possamos continuar buscando, Senhor, aprender a cada dia mais e mais da Tua vontade, da Tua palavra. Que nós possamos crer em Ti, Senhor, crer no nosso libertador Jesus Cristo, Pai. E crer nas promessas que o Senhor tem feito para nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor continue, Senhor, persistindo na vida daqueles que ainda não entregaram seu coração para Ti, ó Deus. Aqueles que ainda não se voltaram a Ti e não decidiram por Te amar, ó Pai, e Te obedecer. Nós oramos, ó Pai, pela vida de cada um deles, que eles venham, Senhor, a se salvar, ó Pai, e que o Seu castigo não chegue até a vida deles. Que eles, antes de alcançarem o pecado na sua forma plena e ser castigados, que o Senhor possa, Pai amado, que eles possam voltar o coração deles a Ti, Senhor, e serem abençoados por Ti, ó Pai. Porque a partir do momento, Senhor, que nós
nos arrependemos dos nossos erros, a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos nosso olhar, nosso coração para a Tua Palavra e aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor é fiel e justo para conosco, o Senhor nos justifica e o Senhor nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados. Toda a nossa vida passada, o Senhor esquece dela, Pai. E nós começamos assim a viver uma nova vida. Que assim seja com todos aqueles que hoje ainda não confiam em Ti, Senhor. Abençoa a todos, Senhor, que estão aí conosco, acompanhando as lições, aprendendo junto. Abençoa os seus familiares, seus parentes, seus amigos, e que possamos ter mais uma semana abençoada, Senhor, cheia da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor e do Teu perdão sobre nossas vidas. Que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, muito obrigado. Se você gostou dessa lição, deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal Alessandro Moraes, Gospel Tech 316, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que assim você vai estar semeando, compartilhando a palavra de Deus, ok? Até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Um grande beijo no seu coração.